Que a espiritualidade possa estar nos guiando, nos protegendo a todos nós nesse momento. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de ter sido convidado pela dona Iranilda. Aí, um abraço ao Marcos e a todos os irmãos que se encontram presencialmente. Aqueles que estão no seu lar, né? E a toda a espiritualidade amiga que nos une, né? Porque o espírito ele não conhece distâncias, né? Então, se vamos dizer assim, há 100 anos atrás isso seria algo impensável, hoje é algo que nos coloca todos juntos, né? E transforma essa tecnologia em uma união, né? Porque isso no plano espiritual já existe há muito tempo, né? Nós é que agora vamos compreendendo e conhecendo essas questões da tecnologia, né? Mas nessa manhã de hoje eu gostaria de conversar com os irmãos e as irmãs a respeito do tema das preces espíritas do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 8 a 10, que se referem aos médiuns. E para isso, para nós entrarmos nessa questão, fazer uma breve leitura de um pequeno texto de Emmanuel que se refere a marcas mediúnicas. E Emmanuel nos diz: mediunidade, efetivamente, é recurso de todos, de vez que o intercâmbio espiritual reponta em toda parte. Urge, porém, classificar-lhe as ocorrências, a fim de que se lhes especifique a natureza essencial. Vejamos para isso algumas das marcas que assinalam os fenômenos mediúnicos sem a doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo. Revelação sem respeito, talento sem caráter, instrução sem educação, liberdade sem disciplina, conversação sem discernimento, indagação sem trabalho, iniciativa sem estudo, prazer sem responsabilidade, pesquisa sem consciência, tempo sem proveito. Examinemos, em seguida, marcas outras que registram os fenômenos mediúnicos orientados pelo Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Conhecimento sem basófia, fé sem fanatismo, caridade sem ostentação, serviço sem apego, resignação sem preguiça, firmeza sem violência, fraternidade sem distinção de pessoas, afeição sem desequilíbrio, dever sem constrangimento. No fenômeno mediúnico, sem o Evangelho de Cristo, vemos a criatura tentando situar o reino de Deus na exaltação do império egoístico do eu. Mas, no fenômeno mediúnico, sob as lições do Divino Mestre, encontramos a criatura conduzindo as forças do próprio eu para a exaltação do reino de Deus. Nós percebemos então o cuidado da espiritualidade para todos nós, independentemente da distinção de raça, de cor, idade, independentemente de classe social, seja quem for. E o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. A mediunidade, ela é algo que se manifesta há muito tempo. Nós vamos encontrar isso já no Antigo Testamento,
várias manifestações mediúnicas de diversos tipos, de cura, de desdobramento, entre outros. No Novo Testamento também, porque este texto aqui, ele é de Atos dos Apóstolos, mas ele é uma menção que já era trazida em Joel. Então, nós podemos compreender aqui esse fenômeno mediúnico como o que aconteceu em Pentecostes, que aconteceu um fenômeno mediúnico aonde várias pessoas receberam o chamado dom, como é trazido na Bíblia, mas que a doutrina espírita chama de mediunidade. Muda apenas a nomenclatura, muda apenas o nome, mas se refere ao mesmo fato. E quando ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonhos. Ele vem trazer também a questão de que a mediunidade ela se manifesta de diversas formas diferentes. Alguém pode ter uma mediunidade ostensiva, muito aflorada, como nós dizemos. Assim como outra pessoa pode simplesmente ouvir, simplesmente ver, ouvir. Ela se manifesta de formas diferentes. E não é restringido a uma pessoa mais de idade ou uma pessoa mais nova. Kardec, por exemplo, quando codificou a doutrina espírita, se utilizou enviando mensagens e cartas para pessoas de diversos pontos do planeta, e a própria introdução do Livro dos Espíritos traz que duas meninas jovens, com cerca de 9, 11, 13 anos, lhe ajudaram muito nessa questão da introdução e em diversas questões. Ela não é algo restrito à doutrina espírita, não é de domínio espírita a mediunidade, mas a doutrina espírita vem para esclarecer e tirar esse véu que muitas vezes nós tínhamos de algo completamente, simplesmente sobrenatural, de algo que pudesse estar fugindo aos nossos olhos e de que fosse uma pessoa dotada de faculdades completamente especiais, que fosse alguém acima dos outros. Nós podemos e vemos como o maior exemplo de mediunidade até agora, após Jesus Cristo, o nosso irmão Chico Xavier. Alguém que veio nesta última encarnação sem ter tido acesso à instrução escolar, pouco mais de uma terceira série, mas que era dotado de uma mediunidade extremamente ampla em todos os sentidos, mas que soube administrar isto com a humildade suficiente de ser ele um instrumento nas mãos dos bons espíritos e não simplesmente ser um joguete na mão de qualquer espírito que quisesse fazer o que fosse dele. Nós vemos nesse sentido também, quando eles se referem a diversos tipos de mediunidade, a importância do estudo dentro das casas espíritas. E às vezes nós vemos pessoas que se negam ao estudo, à leitura, porque pensam que já conhecem o suficiente, já sabem o suficiente e não precisam de alguém que lhes direcione ou que lhe diga alguma coisa. Sem que queira participar ou aceite participar de algum grupo de estudo, de alguém que queira ir direto, simplesmente trabalhar numa mesa mediúnica ou numa desobsessão, sem saber a teoria do que está acontecendo ali. E se isso não fosse tão importante, esse estudo e esse preparo, além do Livro dos Espíritos,
Kardec não teria buscado junto à espiritualidade o desenvolvimento do Livro dos Médiuns, que vem explicar os tipos de mediunidade. Se eu ouço, por que eu ouço? De que forma? Qual a finalidade disto? Não é simplesmente para que eu ache interessante aquilo que os espíritos estão dizendo. Não é para que eles venham simplesmente brincar conosco. Mas essa faculdade mediúnica, esse intercâmbio entre nós e o plano espiritual, é algo extremamente importante e sério. A espiritualidade poderia fazer o seu trabalho sem que nós estivéssemos agindo aqui. Mas quando nós recebemos a oportunidade da mediunidade, nós recebemos uma oportunidade que vai além de um fenômeno mediúnico, mas de uma reconstrução e de uma reparação do que eu fiz de errado na outra encarnação, nas outras, e que a minha consciência me pede esse reajuste perante as leis divinas. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: aonde estão escritas as leis de Deus? E eles respondem: na consciência. Mas se a minha consciência, mesmo sabendo o certo e o errado, comete erros grosseiros muitas vezes, ela também me pede, quando eu desencarno, se já não pede na própria encarnação, que eu me reajuste perante as leis de Deus, que eu repare o mal que eu fiz às outras pessoas. E longe de nós ainda continuarmos naquele pensamento de fez o mal, paga com o mal, nós vemos através e o início que começa com Jesus Cristo, trazendo e nos exemplificando a lei de amor, aonde nos mostra que o mal que eu pratiquei pode ser reparado com um bem, sim, através do amor. Se eu, por exemplo, tirei a vida de alguém, eu não tenho que necessariamente vir pagar com a minha vida. Eu posso retribuir e reconstruir todo esse laço através do perdão, primeiro, aliás, através de um arrependimento sincero, sim, mas com o perdão, através do amor, nessa reconciliação. E a mediunidade vem ser este intercâmbio, essa ponte entre nós encarnados e os desencarnados, para que juntos aprendamos a sermos solidários. Não é à toa que o símbolo da solidariedade são duas mãos dadas. Então, a espiritualidade está sempre ao nosso lado, desejando o nosso bem, procurando nos instruir. E nós vemos assim que a mediunidade ela se manifesta em qualquer local, independentemente de ser aqui na África, de ser no Japão, seja onde for, ela se manifesta. Seja com uma criança, com uma pessoa de idade, seja com uma pessoa jovem, não importa a idade, se é homem, se é mulher, não importa. Ela vai se manifestar. Mas é o nosso estudo, é a nossa importância e a nossa seriedade que vai nos mostrar o que nós viemos e o que nós estamos fazendo aqui. Muitos querem ser Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, receber Manuel Filomeno de Miranda, estar psicografando mensagens como o Chico recebia de André Luiz, entre outros espíritos. Mas será que nós queremos nos disciplinar e levar a sério, passar por todas as estradas cheias de espinhos e dificuldades que eles passaram? O que acontece muitas vezes
é que quando nós somos chamados à reforma íntima, nós fugimos das casas espíritas, nós fugimos da doutrina espírita. E eu não estou dizendo aqui que outras religiões não nos chamem à disciplina também, porque isso acontece, sim. A mediunidade ela não é restrita ao espiritismo. Ela se manifesta em qualquer local e em qualquer religião que a pessoa esteja professando. O detalhe é que a doutrina espírita nos chama à razão. A fé racionalizada, como diria Kardec, é crer, mas saber por que crer e no que crer. E ele vem também nos mostrar, no início aqui do capítulo 28, que a diferença se encontra no pensamento, no direcionamento que eu dou ao meu pensamento. A prece, ela mentalizada, tem a mesma importância do que ela verbalizada, desde que o meu pensamento esteja nessa direção de amor, de paz e de força. Se unirá na mesma vibração deste espírito que está aqui em cima, buscando me ajudar, me proteger e me guiar. Mas se ao invés de eu elevar o meu pensamento através da prece, do estudo, através da consciência, da minha responsabilidade, ao invés de jogar tudo nas costas do meu mentor, dos espíritos amigos, eles que me cuidem, se deu errado foi porque eles me guiaram, me intuíram da forma errada, me isentando da minha responsabilidade. Se ao invés disso eu busco fazer a minha parte e entro nesta sintonia através da oração e da prece, do estudo e da consciência do que eu estou fazendo aqui, de não desperdiçar a minha encarnação toda fora, simplesmente com paixões inferiores, com vícios, com a vaidade, com o orgulho e com o egoísmo, eu estarei fazendo jus a esta responsabilidade, a esta mediunidade e trazendo um efeito muito maior sobre tudo isto. E no item 9 aqui do Evangelho, nos diz a espiritualidade. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. É com essa finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. E mais adiante eles nos dizem: se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em conduzi-los ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm, então, o campo livre. Nós podemos observar que muitas vezes a mediunidade ela é colocada à venda por pessoas. Nós abrimos os jornais e vemos as pessoas, para chamarem a atenção e para receberem ganhos financeiros mais interessantes ao seu interesse, aonde está direcionada a sua intenção, eles descrevem, antes de tudo, médium espírita. E por conta dessas questões, muitas confusões acontecem. E nós vemos as pessoas brincando de serem médiums, brincando com esta faculdade tão séria que é a mediunidade. Como ele diz ali, como nos diz a espiritualidade, se nós não damos ouvidos aos bons espíritos, aos seus conselhos, às suas instruções, eles se afastam
Não é um abandono ao médium, mas eles se afastam, e outros que se afinizam com aquilo que eu penso, com aquilo que eu vibro, que eu quero, que estão nessa mesma faixa vibratória do meu interesse, vêm no lugar e me utilizam desta forma. Nós vemos naquele filme da Whoopi Goldberg que aquele jovem é morto e ela brincava de ser médium. Ela não escutava, ela não falava, mas ela brincava e enganava as pessoas para ganhar financeiramente dinheiro, como cartomante. Até que um determinado dia, o rapaz vem e aparece a ela de verdade. Então, nós podemos perceber que, infelizmente, muitas pessoas agem desta mesma maneira. Para tirar proveito financeiro das outras pessoas, se utilizam das suas fraquezas, se utilizam da sua falta de vigilância, dos problemas que enfrentam. E quem não tem problemas nesta terra, neste planeta de provas e expiações? Eu acredito que nenhum de nós está aqui puramente por missão, que já é um espírito elevado. Mas justamente por isso, por estarmos cercados de dificuldades que nós carregamos, que nós trazemos conosco pelas nossas imperfeições, é que essas brechas, essas janelas que deixamos abertas, elas podem ser habitadas por espíritos bons, zombeteiros que só querem brincar conosco, ou por espíritos que não necessariamente são nossos obsessores, mas que vibram nessas regiões de dor e de vícios, que nós muitas vezes vibramos também. Então nós vemos médiuns se perderem através de ganhos financeiros, médiuns que se perdem utilizando esse magnetismo, essa faculdade mediúnica, para se perderem em áreas sexuais, como já aconteceram muitos escândalos nos últimos anos. Nós vemos pessoas se perderem também em interesses puramente materiais, entre diversas áreas, seja do alcoolismo, seja por drogas, por diversas formas possíveis. Porque ao deixarem de vigiar, ao deixarem um estudo, nós não podemos colocar a culpa simplesmente nos obsessores, porque nós estamos vibrando na mesma direção que eles. E aí nós temos que lembrar daquele fato que aconteceu, que é narrado naquele filme do Divaldo Franco, O Mensageiro da Paz, quando ele tenta se suicidar, tenta se jogar. Aí é chamada a atenção dele. E depois ele diz, aqueles espíritos todos em volta, né, gritam não para que ele não faça isso. E Joana depois diz a ele: não foste tu que entraste não foste eles que entraram na tua vibração, foste tu que baixaste o teu campo vibratório e entraste na direção e na mesma região vibratória que eles. O maior obstáculo de nós somos nós mesmos. Se eu não baixar o meu campo vibratório, se eu não baixar as minhas intenções, os meus pensamentos, eu não vou daqui de cima ser alcançada por um espírito que deseja me prejudicar. Se ele está aqui embaixo, ele não pode subir sem ser através da sua elevação moral e espiritual. Se ele está aqui embaixo, ele precisa reparar o mal com o bem e progredir espiritualmente. Mas se eu me prender aos meus vícios,
Mas se eu der voz àquilo que nós muitas vezes gostamos, sim, daqueles vícios que carregamos, seja de falar mal dos outros, mas eu não estou falando mal, eu estou apenas fazendo uma crítica construtiva. Mas ninguém gosta de receber crítica construtiva, mas elogio sim. O que mostra que nós temos uma vaidade ainda muito maior do que nós podemos imaginar. E então, quando eu baixo o meu padrão e entro na direção destes espíritos, não necessariamente eu estou sendo obsidiada por quem não gosta de mim, mas eu estou alimentando aqueles que vibram nessas regiões de dor. E é responsabilidade minha abraçá-los e elevá-los na direção do amor e da felicidade. Porque se existem vinculações, existem raízes que mostram aonde estão as nossas naturezas ainda, muito mais animalizadas do que elevadas espiritualmente. O que nos mostra que nós deveríamos dar muito mais valor à casa espírita do que nós damos. Não são os espíritos quem precisam mais de nós, somos nós quem precisamos mais deles. Se nós abraçássemos a casa espírita como quem abraça e toma um copo de água para que se absorva e tenha vida, nós daríamos muito mais valor a isto. Nós olharíamos um para o outro que nos encontramos nesta manhã de hoje aqui como verdadeiramente irmãos. Pararíamos de olhar um para o outro como obstáculo para que eu seja reconhecida. Nós não somos simplesmente mais um corpo no IML para ser reconhecido. Não. Nós somos e devemos ser instrumentos dos bons espíritos e instrumentos de Deus. Na obra de André Luiz, Os Mensageiros, nós vamos encontrar vários exemplos de médiuns que faliram nas suas encarnações anteriores e como chegaram no plano espiritual arrependidos, em farrapos, alguns porque viram a vida passar pela janela o tempo inteiro e não fizeram nada, outros porque se utilizaram desta faculdade mediúnica para crescer financeiramente, mas aqui tudo fica, tudo permanece e só levamos o nosso espírito, só levamos aquilo que está guardado no nosso pensamento conosco. Não é à toa que André Luiz nos fala no mundo maior sobre o cuidado da nossa casa mental. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós cultivamos no nosso pensamento se reflete sobre o nosso corpo físico. Se reflete também sobre a nossa saúde. Não é à toa que a depressão envolve e toma conta de milhares de pessoas no mundo todo. Não é à toa que os casos de suicídio são crescentes e muito grandes, ao ponto de que a imprensa não coloca nos jornais para que não seja ainda mais sentido aquele incentivo, digamos assim, como eles têm esta norma. Mas e os suicídios lentos e ignorados? Pela alimentação completamente torta, pela ingestão de bebidas alcoólicas sem medida alguma, pela falta de cuidado que nós temos ao dormir e com o nosso corpo físico. Todos esses suicídios lentos e inconscientes até determinado ponto, porque o estudo me mostra o certo e o errado. E na medida que eu estou estudando, eu não posso mais cruzar os meus braços e dizer que eu não sabia de nada. Eu tenho a responsabilidade. E muitas pessoas, para fugirem desta responsabilidade, abandonam as casas espíritas, fogem dos estudos, largam a leitura, para poderem ter a certeza de que não sabiam de nada. E aí nos tornamos cegos, guiando cegos, ou cegos, guiados por cegos. Porque tudo aquilo que é dito a mim
se eu não busco o estudo e o conhecimento, eu abraço como certo e errado e ponto final. Mas aí nós temos que perceber que as casas espíritas ou igrejas, templos, assembleias, seja qual for a religião, são hospitais. Os médiuns, na sua maioria, são os espíritos que mais faliram nas últimas encarnações. Não somos seres especiais. Somos pessoas com uma extrema responsabilidade e que muito pedimos no preparo da nossa encarnação para estudarmos, para virmos com estas mediunidades, para nos libertarmos das dores e daquilo que nos amarrava ao passado de dor, para crescermos, para progredirmos e nos elevarmos. Então valorizemos este amor da espiritualidade, nos auxiliando e nos protegendo. Nós não somos médiuns apenas dentro da casa espírita, mas 24 horas por dia, aonde quer que nós estejamos. Nós não precisamos ter medo de sentar em uma mesa mediúnica para sermos instrumentos. Ah, mas aquele espírito vai estar comigo aonde eu for, vai para minha casa. Quando nós vamos a uma casa espírita, quando nós somos médiuns, a espiritualidade sabe, os espíritos sabem, se aproximam de nós para nos ajudar, para serem ajudados, e muito antes, nos pequenos detalhes de uma sensação diferente, de uma vibração desconhecida, de uma dor de cabeça, de um mal-estar, está ali um irmão, muitas vezes, recebendo os nossos fluidos e magnetismo, recebendo este reparo, recebendo este fortalecimento para ser depois direcionado à casa espírita, para ser depois levado a uma sessão mediúnica, a uma sessão de desobsessão, aonde finalmente se completará o seu tratamento e ele será direcionado de volta à espiritualidade. Então nós percebemos por que é falado do cuidado de alimentação em geral. A doutrina espírita não é contra e não diz que de forma alguma que é completamente errado a ingestão de bebidas alcoólicas. Ela nos chama ao alerta de que a moderação deve ser colocada em prática em primeiro lugar. Mas é claro que se eu estarei em uma mesa mediúnica, se eu irei para uma reunião de desobsessão e se eu passar o dia todo, bebe aqui, bebe ali e comer comidas pesadas, eu vou chegar à mesa mediúnica, mesmo que eu mantenha o máximo do equilíbrio possível, exalando fluidos, exalando para aqueles que são desencarnados o cheiro do álcool. Eu estarei com o meu estômago pesado e precisarei eu de ajuda ao invés de ajudar alguém. Aí o cuidado que o estudo nos faz e que nos relata e nos reponta. Se muitas vezes nós somos perturbados depois que saímos de uma mesa mediúnica ou de uma sessão de desobsessão, não é porque faltou o amparo da espiritualidade, porque ele nunca falta para nós. É porque nós não vigiamos os pensamentos, nós passamos o dia todo falando mal dos outros, nós passamos o dia todo criticando, dando espaço a confusões, não tentando apaziguar, querendo ter razão acima de tudo, em meio a confusões e todos os tipos de perturbação. E quando nós vamos à casa espírita, vamos para ajudar, e estes irmãos sabem exatamente o que fizemos o dia todo e nos acompanham depois, muitas vezes, aqueles que assim é permitido, ou outros que não tiveram ainda a condição de estarem ali dentro para serem ajudados, se encontram do lado de fora. E do lado de dentro existe todo o envolvimento da espiritualidade, do lado de fora também. Mas o nosso cultivo de atitudes erradas nos ligam àqueles que fazem o errado também, ainda. E então, nós recebemos aquela perturbação durante o sono, nós temos pesadelos,
vamos para regiões trevosas, temos perturbações para dormir e também ao acordar, acordamos com aquela vibração de medo e pensamos, mas a mesa mediúnica é perigosa, mas a reunião de desobsessão, eu não vou mais aparecer ali. Não é a desobsessão e não são os espíritos que necessitam de ajuda. Somos nós que precisamos despertar para a responsabilidade a que fomos chamados e que nos colocamos ao trabalho. E quando nós nos elevamos, nós saímos dessa região de dor, de vibração e nos tornamos senhores da nossa vida. Jesus é o governador desta terra, Deus, o Criador do universo e de tudo que aqui há. E nós somos os seus co-criadores. Estamos constantemente agindo e interagindo sobre este mundo. Portanto, nós temos condições, através da oração, de buscarmos essa elevação. E na prece que tanto fala a espiritualidade. E no item 10, então, que finaliza esta parte sobre os médiuns, nos diz a espiritualidade. Na prece. Deus Todo-Poderoso, permiti aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de crer-me ao abrigo dos maus espíritos, do orgulho que poderia me enganar sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento contrário à caridade, com respeito aos outros médiuns. Se estou induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a minha humildade que me fará aceitar a crítica, com reconhecimento, e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que quererão me ditar os bons espíritos. Se estou tentado em abusar do que quer que seja, ou de me envaidecer da faculdade que vos aprouve me conceder, eu vos peço me retirar antes de permitir que seja desviado de seu fim providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Através dessa mensagem da espiritualidade, nós vemos a necessidade deste cultivo que é o reconhecimento e a necessidade de tomarmos uma posição muito firme perante nós e perante a doutrina espírita. Nestes tempos atuais de transição planetária, de um planeta de provas e expiações, aonde o mal ainda é maior que o bem, nós vemos muitos escândalos, como nós falamos antes, seja na área financeira, social, política, de diversos fatores, diversos setores, com pessoas que jamais se imaginaria, agora tudo vindo à luz e à tona. Mas isso não é para que nós venhamos a julgar uns aos outros, mas para que nós venhamos a orarmos ainda mais uns pelos outros. Aquele que não tem um passado de erros, que ore para não ter um presente, e ainda mais para não ter um futuro. Se nós queremos saber o que fomos no passado, ao invés de uma regressão, olhemos quem somos hoje e o que estamos fazendo hoje, no nosso estágio, na nossa melhor condição que estamos atualmente. Se queremos saber o que seremos na outra encarnação, ou termos ideia do que nos espera, olhemos o que estamos semeando hoje. Ao invés de termos medo de um desencarne ou de que região espiritual nós iremos estar, analisemos o que estamos plantando hoje, o que estamos fazendo de bem, o que estamos deixando de fazer e o que estamos desejando e alimentando para nós e para os outros irmãos e irmãs. Em outra mensagem de Emmanuel, nós podemos trazer a seguinte questão: médium e mediunidade. Apenas ligeiro símile da vida comum para salientar a importância da preparação do médium perante a mediunidade.
No parque industrial, o automóvel é um prodígio de técnica. Peças trabalhadas com esmero, velocidade calculada, controle perfeito. Previsão favorecendo despesas mínimas, conforto na condução e ganho de tempo. Dentro da máquina, porém, está o motorista, de cujo bom senso depende a segurança e a paz dos viajantes. E se o motorista não protege o carro, não lhe dispensa atenção fora dos movimentos, se abusa da sua capacidade ou se não respeita as leis de trânsito, por mais haja havido perfeição nas oficinas para a construção do veículo, será muito difícil conservar o automóvel ou escapar de riscos graves. Na mediunidade, o ensinamento é mesmo a luz do esclarecimento. A doutrina espírita é um prodígio de orientação e de apoio. Instruções claras, socorro constante, amparo na vida e diretriz exata para o aproveitamento integral das horas. No exercício da mediunidade, entretanto, está o médium, de cujo bom senso dependem a harmonia e a bênção das manifestações espirituais. E se o médium não defende as próprias faculdades, se não estuda a fim de ampliar o próprio discernimento, se abusa de suas possibilidades, ou se não serve ao próximo na seara do bem, de modo a conquistar merecimento e valor nas relações entre as criaturas, por mais haja perfeição na doutrina espírita, para assegurar o intercâmbio espiritual, será muito difícil conservar a mediunidade ou escapar de amargas experiências. Cabe a cada um de nós, nesta manhã, refletir qual a direção que nós queremos levar a nossa faculdade mediúnica e a nossa vida. O que estamos fazendo na casa espírita e o que desejamos fazer? Desejamos crescer espiritualmente, ajudar as outras pessoas, nos ajudar e sermos instrumentos? Ou desejamos agir simplesmente querendo chamar a atenção, querendo disputar cargos um com o outro, querendo abafar o outro irmão, a outra irmã, enxergar neles adversários e não realmente irmãos que somos, falarmos uns dos outros, distribuirmos intrigas e fofocas, ou queremos estender a mão, ajudar aquele que está com problemas, porque muitas vezes as pessoas estão sorrindo dentro da casa espírita e com um peito cheio de dor, porque não conseguem falar, não sabem como pedir ajuda e não recebem amparo, porque muitas vezes quem está a seu lado está ali criticando e está ali pronto para dizer: olha, a fulana está fazendo isto, olha, o ciclano está aprontando aquilo ali. Se nós temos essa capacidade de apontar dedos, tenhamos a coragem de estender a mão. Sejamos pontes entre uns e outros, entre nós e a espiritualidade. Já é tempo de pararmos de construir muros entre nós e viermos a construir pontes, ligações entre nós e a espiritualidade, entre nós e todos aqueles que de nós se aproximam. E assim, nós podemos recordar aquela famosa história de Bezerra de Menezes, quando duas irmãs voltam de um teatro e chegam em frente à sua casa e encontram um senhor pedindo comida, roupas, passando muito frio. Uma noite de inverno que nevava, fazia muito frio. E uma delas se comove, corre dentro de casa, vai buscar casacos, e a outra diz: não, que isso? Esse casaco é novo, é caro. Depois a gente vê umas roupas, uns cobertores ali, e os empregados vão lá e levam. Vamos tomar um chá primeiro, um banho, e vão lá fazer as suas atividades. E se esquecem de tudo. No outro dia, aquela que havia se comovido lembra daquele rapaz que havia solicitado alimentos e roupas quentes. E aí vão lá buscar os alimentos, a roupa, só que o rapaz
havia desencarnado, havia morrido na noite anterior. E aí aquela famosa lição. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Quando a mediunidade ela é levada ao ponto de alimentar os vícios e paixões inferiores, simplesmente a vaidade, o orgulho e o egoísmo, que se manifesta de diversas formas, ela não nos eleva. E nós nos inferiorizamos, nós nos entregamos à dor e ao sofrimento de chegar à espiritualidade e ver que jogamos 50, 60, 70, 90, 100 anos pela janela. Teremos outras chances? Teremos. Teremos o amor da espiritualidade ali ao nosso lado? Com certeza. Nunca deixaremos de ter o amparo. Somos nós que muitas vezes ficamos anos, séculos às vezes, em meio a dor e sofrimento, para depois retornarmos com esta linda faculdade e sendo instrumentos de Deus dos bons espíritos. Despertemos hoje para esta realidade, para esta responsabilidade, que está longe de ser um fardo pesado. Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco. A faculdade mediúnica é linda quando nós olhamos para ela com os olhos de Jesus, com os olhos do amor. É bem verdade que nós vamos cair e levantar, haverão dias que vamos dobrar os joelhos e cansar, vamos querer jogar tudo para o alto, tudo pela janela. Eu não vou mais à casa espírita, não quero mais saber de doutrina espírita, não quero mais saber de livros, não quero mais saber do estudo. Haverão dias assim, de vez em quando. Mas benditos sejam os amigos que não nos deixam experimentar a solidão. Nunca estamos a sós. Espiritualmente ou fisicamente, nós sempre temos alguém para nos erguer e nos levantar. Deus está a uma oração de distância de nós. Sempre. E quando nós fazemos uma prece, quando nós pedimos auxílio, nós sentimos o abraço daquele amigo espiritual, nós sentimos o abraço dos nossos mentores, sorrindo para nós, vendo que estamos de volta à casa, de volta ao nosso verdadeiro lar, de volta à nossa vida. E nós sentimos a alegria de sermos missionários da luz. Como diria Kardec, o verdadeiro espírita não é aquele perfeito, entre outras palavras que ele direciona, mas é aquele que luta todos os dias por vencer as suas más tendências. Sejamos enfermeiras, médicos, pacientes, muitas vezes alteramos as nossas posições assim, dentro da casa espírita. Às vezes chegamos para ajudar, às vezes necessitamos de cuidados. Mas o mais importante é que o amparo nunca falta. Abracemos mais uns aos outros dentro das casas espíritas. Levantemos mais as mãos para sermos solidários. Desejemos mais um bom dia e felicidade. Demos mais atenção, carinho e alegria aos estudos e às oportunidades. Ser médium não é somente dar comunicações numa mesa mediúnica, é pegar uma vassoura e varrer o chão também, tirar um pó, lavar uma louça dentro de casa com alegria porque tivemos o que comer, arrumar a cama com satisfação porque tinha um local quente e confortável para dormir, é dar valor à casa que temos, se ela é simples ou um castelo, não é isso que importa. O que importa é que temos um teto que nos abrigue. Em todas as situações, somos médiuns, 24 horas por dia. E oremos uns pelos outros, para sermos instrumentos do amor, não mais da dor. O momento é agora, como diria a espiritualidade, os tempos são chegados. Nesta transição planetária, muitos terão o último instante neste planeta, porque a vibração não se enquadrará mais com a regeneração, onde o bem supera o mal. Para onde iremos? O que faremos? Onde estaremos?
cabe a cada um de nós. Um forte abraço a todos, que os bons espíritos nos guiem, que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos e até a próxima.